Olá, gente, boa noite, tudo bem? Espero que todos estejam se defendendo aí do coronavírus. Vamos para a nossa segunda intervenção via Google Meet, e depois esse vídeo vai também lá para a plataforma EAD, especificamente para os alunos presenciais, tá? Os alunos à distância já tem esse vídeo lá, muito parecido, mas também eu posso depois disponibilizá-los. Na aula passada, que eu dei também aqui pelo Google Meet, eu falei um pouco não, na verdade, bastante, quase 40 minutos, dos judeus, dentro do contexto de Mesopotâmia, não mais do Egito, mas de Mesopotâmia, né, que são os povos entre rios. Nós temos ali uma grande revolução tecnológica. É na Mesopotâmia que se intui que no Paleolítico, na verdade, fez a primeira administração do fogo. E é também nesse território chamado Crescente Fértil que tem a administração e a invenção, entre aspas, de um processo hoje muito importante para a nossa sobrevivência, que é a agricultura, que é uma maneira artificial de você semear a terra. A terra é semeada artificialmente. Se você olhar para o mato que tem perto da sua casa, esse mato nasceu naturalmente, não foi ninguém que semeou. A própria natureza tem os seus artifícios para isso, o pássaro, etc., o vento. Então, a agricultura é uma maneira artificial de você semear a terra. Foi também nesse lugar. Nesse lugar, nós tivemos as primeiras formas de engenharia, principalmente no Egito Antigo, tá? Chamada engenharia hidráulica. Como os egípcios dominavam principalmente o rio Nilo, a crescente do rio Nilo, tá? Principalmente o seu delta no norte do Nilo. E também foi ali que se deu algumas técnicas, principalmente relacionadas à matemática, à medicina, né? Discutimos um pouco isso até na aula passada. Lembro, acho que a Duda perguntando alguma coisa sobre medicina, discutimos um pouco sobre isso. E a Mesopotâmia, sem dúvida nenhuma, é um lugar todo especial. Tem um povo da Mesopotâmia, daqui a pouco a gente vai avançar um pouquinho dos povos da Mesopotâmia, vamos falar um pouco ainda do Império Persa, tá? Tem um povo que eu me destinei a falar uma aula para vocês especificamente, que é o povo judeu. Ainda não povo judeu, mas povo hebreu, porque eles se localizam no Vale de Hebron, tá? Isso aproximadamente 3.000, de 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo, aproximadamente, com Abraão. Abraão, ele vai incluir um Deus monoteísta, e isso dá possibilidade para que nós pensássemos de uma maneira diferente. O povo, principalmente o povo egípcio e o povo mesopotâmico, a gente vai encontrar isso também nos povos da Mesoamérica, eles eram politeístas. E assim criavam-se um mundo mágico, um mundo encantado. Isso impedia, de certa feita, que o homem se dedicasse à observação natural, que o homem se dedicasse aos fenômenos da natureza e que o homem buscasse entender os processos que desencadeavam os fenômenos. Basicamente, entender os processos e os processos que desencadeiam os fenômenos são duas disciplinas que hoje estão na nossa cadeira, nas nossas cadeiras de faculdade e nas nossas cadeiras de ensino fundamental e médio, que são física e filosofia. Tá? Entender o fenômeno é a física, porque o fenômeno é a filosofia. Então, os judeus, eles vão dar a possibilidade para que no futuro o homem criasse o que hoje nós, de certa maneira, quase que veneramos, que é a ciência. Bruno, você está dizendo que o judeu inventou a ciência? Não. Eu estou dizendo que uma coisa que o judeu intuiu deu a possibilidade, no futuro, para uma ciência. E isso está todo embasado num teórico que eu citei para vocês lá no primeiro dia de aula, citei também com o pessoal da EAD, que é Max Weber.
Max Weber tem um ensaio muito proeminente, muito famoso, que é a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, e dentro desse ensaio tem o processo de desencantamento do mundo, que ele vai mostrando como que os judeus vão intuir um Deus monoteísta, e isso, de certa maneira, transforma o mundo numa revolução intelectual. Basicamente, em 5 minutinhos, foi a aula de semana passada, foi a aula de quarta-feira, 7 horas da noite. Hoje nós vamos entrar, né, em outro grande processo de revolução intelectual. Claro que essa, de certa maneira, muito mais robusta do que a revolução monoteísta judaica. Por quê? Porque, de certa maneira, ela vai afetar todo o nosso processo intelectual. Se o judeu vai intuir um Deus, e não muitos deuses, e esse Deus é diferente da criatura, isso vai dar possibilidade para muitas coisas, o grego já, de certa maneira, empreende essas oportunidades. Ele já coloca em prática esses processos. E o processo, se você parar um pouquinho, ele é muito parecido, tá? Muito parecido com o processo que nós chamamos o processo da perda da questão mitológica. Isso é ponto pacífico, né? Como fala meu amigo Leandro Ricon, isso não é uma questão, né? Você tem no monoteísmo esse desencantamento porque agora não tem mais deuses. E você tem no mundo grego também um afastar-se do processo mitológico para buscar juntamente o arqué. Nós falamos um pouco do mundo judaico, né? Ciro, rei da Pérsia, vai terminar o último cativeiro judeu. E aí que são os judeus, porque aproximadamente 530 anos antes de Cristo, tá? Ciro, rei da Pérsia, liberta os judeus. Então nós temos ainda o Império Persa, tá? Que é aproximadamente 6.000 anos antes de Cristo. Esse Império Persa não empreendeu apenas gato e tapete. Muito pelo contrário. Os persas dominaram todo o mundo conhecido, principalmente a Magna Grécia. Daqui a pouco a Magna Grécia vai aparecer aqui. É esse território aqui, mas esse território aqui também, tá? A Magna Grécia vai até a Península Ibérica e toda essa circunvizinhança que está aqui ao entorno do mar Mediterrâneo e também do mar Egeu, tá? E também do Mar Negro, que seria a península da Grécia, a península cretense, tá? Corinto, Chipre, esse território todo foi dominado pelo Império Persa. O que se dá antes de Alexandre Magno nesse território? Então, nós estudamos até os judeus e agora vamos um pouco mais para o mundo ocidental. Se os judeus, o Egito e a Mesopotâmia são a cerne de um mundo ocidental, sim, mas estão no Oriente Próximo, não no Oriente Médio, nem no Extremo Oriente. É o Oriente Próximo, tá? Nós vamos um pouco mais a leste, tá? Não a leste, a oeste. Um pouco mais a oeste, para o mundo grego, para o mundo que hoje nós chamamos mundo europeu, tá? O que vai acontecer? Nós temos o Império Persa invadindo a Grécia, tá? Isso por volta do ano 430, aproximadamente, tá? E nós temos algumas ligas que são formadas, tá? A primeira grande liga é a Liga de Delos. Depois vai aparecer isso, tá? Aqui no slide. Daqui a pouco isso vai aparecer, mas é um pouco mais na frente, tá? As guerras de Troia, cidade-estado, é um pouco mais na frente. Daqui a pouco a gente vê isso. Isso aqui já é Roma. O que acontece? O Império Persa invadindo todo o território. Bruno. Oi. Desculpa, posso me ausentar um minutinho? Minha mãe acabou de chegar aqui, ela estava no Rio, meu pai está no CTI. É só um minutinho. Pode, fica à vontade.
Tá? O que acontece? E aí, a gente tem o Império Persa que vai invadir o território grego. Os persas, sabendo do poderio econômico, principalmente, do poderio estratégico do mundo grego, e também do poderio militar e financeiro do mundo grego, vão com um levante militar gigantesco. É famosa lá a Batalha de Termópilas, né, que os persas vão para invadir Atenas, e os espartanos, tem lá os 300 de Esparta, fazem no desfiladeiro de Termópilas, é um funil, e eles ficam ali durante um bom tempo sem poder passar, e eu já contei isso para vocês na aula. Os persas vão dedicar na história deles, e a gente vai voltar quando a gente falar em historiografia persa, vão dedicar um parágrafo sobre isso. O grego não, livros e livros e livros e livros e livros. Porque a história sempre tem um lado. A história vai sempre contemplar o meu povo. Se eu sou vencedor, eu vou exaltar. Se eu sou um perdedor, mesmo assim eu vou exaltar os feitos heróicos do meu povo que perdeu. É um pouco isso. O que acontece? Atenas, tá? Que era a principal cidade-estado do mundo grego, tá? Se reúne com as outras cidades-estados, se a gente pudesse estabelecer um grau de comparação hoje no Brasil, seria São Paulo, e forma lá a Liga de Delos, tá? Essa Liga de Delos, com Atenas no centro, e as outras cidades do norte também filiadas. E uma cidade-estado muito importante, que era Esparta. Seria tal como o Rio de Janeiro hoje, tá? O que acontece? Tem lá a famosa batalha do Peloponeso, tá? Tem vários mapas falando isso, e Atenas, que era considerado o mundo grego, o ateniense era muito preconceituoso, quem não fosse ateniense não era considerado grego, por isso que Filipe II, ou Filipe da Macedônia, contrata Aristóteles para dar aula para Alexandre Magno, tá? Porque ele falava, olha, meu filho é grego sim, meu filho tem instrução com o melhor filósofo grego. Então, tinha um pouco dessa questão territorial que era muito, muito forte no mundo grego. E o então ateniense considerava o grego por excelência. Quem não fosse ateniense era ou escravo ou alguém de uma classe menor, de uma classe subalterna. Isso, de certa maneira, se dava porque as outras cidades que estavam em torno de Atenas não eram cidades portuárias como Atenas. Claro que você tinha Corinto, você tinha Galácia, você tinha outros portos, só que eram portos menores. E esses territórios que estavam em volta do mundo grego eram territórios que se dedicavam muito à agricultura. Então, eles eram considerados povos menores pelo ateniense, que já estudava filosofia, já tinha um pensamento mais rebuscado. Lembro que aqui Alexandre Magno está aproximadamente 250, 300 anos depois do advento da filosofia. A gente vai falar disso daqui a pouco. O que vai acontecer? Os atenienses, juntamente com os outros povos do mundo grego, conseguem dissipar os persas por um momento. E a Liga de Delos é desfeita. Porém, o ateniense força alguns povos a ficar na Liga de Delos para que Atenas se tornasse como que a capital de todas as províncias gregas. Só que Esparta não concorda. Esparta seria o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não concorda e arrebanha alguns povos que estão ao seu redor, como Petrópolis, Teresópolis, povos ali que estão ao seu entorno e fazem a Liga do Peloponeso. E aí a gente vai ter outra treta. Por quê? O ateniense continua muito forte, mas a Liga do Peloponeso, de certa maneira, também fica forte. Por quê? Porque os persas vão se juntar com a Liga do Peloponeso para invadir Atenas e lutar com a Liga de Delos. Enquanto você tem 3 personagens desse mundo lutando, os persas, os atenienses e os espartanos e os outros povos da circunvizinhança, chamados os povos do norte, vem um povo do sul
e invade todo mundo. E esse cara é o Alexandre Magno, tá? Esse cara ele vai pegar o pensamento grego e vai levar o pensamento grego para o mundo inteiro. Ele, se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos hoje uma falange hoplita. O que vem Ô, Bruno, hoje? mas então os persas se uniram à Liga do Peloponeso? Eles não eram inimigos, não? Sim, se uniram. Se uniram em determinado momento para poder tomar Atenas. Porque o inimigo do meu inimigo é meu inimigo. Tá? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não tem isso lá da arte da guerra? Se o ateniense tinha um inimigo que era o espartano, eu vou me juntar com o espartano para vencer Atenas. Isso foi a mentalidade dos persas. Só que o Alexandre Magno foi e venceu os três. Eu falei para vocês em aula. Tá? É como se você vê na Fórmula 1, né? Tem dois carros disputando e fica um carro atrás. Quando ele vê que os dois carros da frente dão mole, ele passa os dois. Foi assim que Alexandre Magno dominou a Grécia, tá? Dessa maneira. O que vai acontecer? Alexandre Magno vai pegar a cultura grega e vai espalhar por todo o mundo conhecido. Claro que depois eu vou indicar livros para você. E você vai ter uma disciplina que vai falar só sobre isso, tá? Que é História Antiga Clássica. História Antiga Clássica é Grécia e Roma, tá? Aqui é só um resumo, só para quando a gente entrar em mentalidade greco-romana e começar a falar de temporalidade cíclica, você ter noção do que é, tá? O grego e o romano não olhavam a história de uma maneira linear. Eles olhavam a história de uma maneira cíclica. Isso é muito interessante. Eu vou analisar isso com vocês, mostrando para vocês uma área de uma ópera. Eu vou até passar aí de uma vez para vocês na plataforma, que é a Carmina Burana, que é uma área de uma ópera chamada A Fortuna. Essa área dessa ópera vai explicar bem o que é temporalidade greco-romana. Só que esse assunto para mais tarde, tá? Os gregos eles vão aparecer, né, antes da filosofia, claro, né? Mas eles vão aparecer como povo organizado a partir do ano 900 a 800, tá? E o advento da filosofia se dá aproximadamente no ano 600. O maior legado do mundo grego é a filosofia, tá? Agora, não entenda a filosofia como a filosofia, a disciplina que nós estudamos hoje na faculdade ou no ensino médio. Não. A filosofia não era apenas o ato de perguntar de que é feito as coisas. Todo mundo teve aula de filosofia. Todo mundo sabe o que é o arqué grego. O que é o arqué? É a pergunta primeira de que é feito as coisas. Só que o grego, ele não vai apenas se perguntar. Muitas vezes a gente pensa, filosofia é uma viagem. Não, filosofia é a gênese do pensamento científico. Nós, diferente do mundo mosaico, diferente do mundo judeu, que vai dar a possibilidade, aqui não, aqui já é a coisa em si. A filosofia faz as perguntas que as disciplinas que ela mesma cria, as disciplinas que ela mesma empreende, vão tentar responder. Tá? Isso aqui, essa imagem, é uma chave de leitura do que se empreende a filosofia. Tá? E assim, é muito diferente quando nós que estudamos história olhamos para a filosofia do que um filósofo ou um sociólogo ou um antropólogo quando olha a filosofia. Nós olhamos de uma outra maneira. Nós olhamos com outro olhar. Por quê? Porque não é apenas a filosofia como matéria em si. Isso aqui é todo um processo que vai desencadear um processo de intelectualidade mundial. Se você brincar de tirar a filosofia do mundo que nós vivemos, o nosso mundo simplesmente se desfaz.
Totalmente. É impossível conceber o mundo que nós vivemos sem os avanços do processo filosófico. Tem várias teorias de como a filosofia surgiu, várias, tá? A gente pode recordar algumas aulas que nós tivemos para trás. Lembra lá que nas primeiras aulas, não apenas nas primeiras, mas nas segundas e terceiras, eu falei um pouco sobre como era o processo de sobrevivência do homem, Uhum. como que ao longo do caminho ele tinha que responder às questões, e ele respondia uma questão e assim sucessivamente surgiam outras e outras e outras. A filosofia surge porque todas as grandes questões relacionadas à sobrevivência já foram respondidas. Entende? Você entende que você não estaria estudando agora em frente ao computador se você não tivesse uma casa, se você não tivesse um lugar para se aquecer, se você não tivesse uma porta na sua casa, uma janela, se na sua casa não tivesse não tivesse uma goteira, você não estaria estudando agora. Se na sua casa não tivesse nenhum alimento estocado, congelado, você não estaria estudando agora. Você muito provavelmente estaria correndo atrás de um alimento, de uma moradia. Então, o mundo grego, além dele ser um mundo muito próspero, por conta da localização geográfica, principalmente de Atenas, ele era um entreposto comercial. O que é um entreposto comercial? É como se fosse um graal na Dutra. Todo mundo tem que parar ali. Se tu não para no graal da Dutra, tu vai morrer de fome. Se tu não para lá no Mamão, antes de subir a Serra de Santos ali, tu tá enrolado, né? Então você tem que parar em Atenas. É um entreposto comercial. Depois também vai ser um entreposto comercial na Rota da Seda também. Então aqui a gente tem uma chave de leitura. O que é o mundo grego? Quem saberia me dizer quem são esses personagens aí? Ninguém? Eu sei. Pode falar. Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles. Beleza. Foi o Mauro que disse? Sim? Sim, agora pode fechar o teu microfone e vou perguntar para outra pessoa. Platão e Aristóteles, tá? Quem é que está com a mão espalmada para baixo? Ninguém? Aristóteles? Aristóteles está com a mão espalmada e ele está falando assim, olha, todas as coisas estão no mundo terreno. Você acertou lá, viu? Eu que me confundi aqui. E Platão está apontando para o alto, apontando para o mundo das ideias. Tá? O mundo das ideias vai estar dentro do processo das ciências humanas. E Aristóteles, com a mão espalmada, com a natureza, com a razão, a partir das ciências que seriam ciências da natureza e ciências biológicas e ciências exatas. Então, nessa alegoria muito bonita de Rafael, nós temos Platão e Aristóteles. As ciências humanas e exatas. A racionalidade matemática e lógica de Aristóteles, tá? E o pensamento político de Platão. Platão e Aristóteles estão com livros nas mãos. Platão está com a mão para cima, ele está com o Timeu, que vai ter o discurso sobre a República. Tá? E Aristóteles, justo com aquele livro que eu falei para vocês, com a Ética a Nicômaco. Tá? A gente vai ter, de uma maneira muito interessante, o arqué grego. O que é o arqué? É a pergunta de que é feita todas as coisas. E nós vamos ter as escravas da filosofia, que, de certa maneira, vão tentar responder. As primeiras irmãs das ciências filosóficas, ou a primeira irmã da filosofia,
é a física. A física e a filosofia são muito parecidas. Claro que, de repente, um físico não vai achar essa aparência porque nunca se debruçou sobre filosofia. A filosofia vai se preocupar não com os fenômenos da natureza, mas com a importância do fenômeno em si. Se a física vai olhar para a natureza e vai falar que é noite porque o sol foi encoberto e não tem luminosidade, a filosofia vai querer saber por que a noite e não o que é a noite em si. A filosofia não se preocupa, isso é uma chave de leitura, a filosofia não se preocupa com a aparência dos fenômenos. A filosofia se preocupa com a essência dos fenômenos. E nem sempre o fenômeno é entendido apenas a partir de suas aparências. Já dizia lá o Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos. Isso é uma preposição filosófica, tá? A física, ela vai se preocupar com a aparência dos fenômenos. A filosofia não. A filosofia quer empreender os princípios primeiros de todas as coisas e, assim, suas causas também últimas, tá? A física é a primeira, é imediato, né? Quando Tales de Mileto fez a pergunta do arqué, de que é feito todas as coisas, foi justamente isso. Você olha, você contempla a natureza e você quer saber de que é feito. Esse de que é feito vai desencadear uma outra disciplina, que é a química. Os filósofos perceberam que os fenômenos têm ingredientes naturais e têm ingredientes químicos. É assim com os minerais, é assim com também o reino biológico, e aí a biologia. Pegando a aparência dos fenômenos, nós podemos perceber que eles têm um ingrediente e são divididos também em reinos. E aí a filosofia, a química e a biologia. Olha que coisa sensacional. De repente você nunca teve uma aula de filosofia assim. Isso é um pouco de história da filosofia. Bruno, então naquela época, um físico, um químico, um biólogo e um matemático eram filósofos? Sim, porque não existia essa divisão de disciplinas. Bruno, é a matemática, que os matemáticos não me escutem, mas a matemática não é nada. A matemática só existe porque tem os fenômenos da natureza para serem aferidos, tá? A filosofia também vai se preocupar não apenas com as ciências da natureza, tá? Ela vai se preocupar também com as ciências humanas, tá? Qual seria para vocês a principal ciência humana nesse quadro? E a primeira ciência humana? Quem saberia? Ninguém? Dormiram? É a política, não é? É a política. Política. A primeira ciência humana é a política, tá? Nenhuma outra ciência humana se desenvolveu a parte da política. Nenhuma, tá? A política vai gerar o processo social e depois o processo antropológico. O homem é um ser político e eu quero entender como esse ser social se desenvolve politicamente e aí sim eu crio essa ciência. Claro que o grego inventou outra ciência que é possível a política, que é a burocracia. Imagina se a política não tivesse um processo burocrático. Se estar agora falando com vocês não fosse um processo burocrático. Se tomar uma vacina contra uma doença ou comprar um remédio de tarja preta não fosse um processo burocrático, nosso mundo cairia num caos. E assim tem o processo da sociologia. A política e a burocracia, de certa maneira, vão empreender um meio social. Claro que faltou uma disciplina que rege a política.
Qual a disciplina que rege a política? Isso eu não botei de propósito. Qual a disciplina que rege a política? Ninguém? Qual a disciplina que rege a política? Filosofia? Não. Mais alguém? Deixa eu fazer uma modulação, tá? Vamos É a colocar- história? Oi? É a história? Não. A história vai contar que rege a política. Que sem essa disciplina, a política não daria certo. Democracia? É dentro desse chapéu. A democracia é a maneira que você gesta isso. Entende? É antes da democracia. Para ter democracia tem que ter o quê? Leis. E essas leis são regidas por quem? Estado. Não. Pelo direito, gente. Tá? O direito vai reger a política, a democracia e a sociologia. O direito é o depositório das leis. Sem o depositório das leis, não tem sociologia, não tem política e não tem burocracia. Imagina um mundo sem leis. Mesmo o mundo mais primitivo tem leis pré-estabelecidas. E quem vai legislar esse processo vai ser alguém que tem uma autoridade. E essa autoridade é o direito. Tá? O processo burocrático só é salvaguardado porque tem leis que são vigiadas, aí sim, pelo Estado. Você pega lá Foucault, vigiar e punir. Mas são vigiadas pelo Estado democrático de direito. Tá? Então, falta uma bolinha aqui. Então, esse quadro só é possível porque existe o direito. Até mesmo no processo burocrático você tem direito. E o direito não como direitos e deveres, o direito como disciplina, como ciência. Tá? Seria, basicamente, a ciência política. A democracia, a anarquia, a ditadura. Você pega a ditadura romana, era legal. Tá? Então, nem sempre o que é legal é justo. Entende? Ah, tá na lei, mas isso é justo. E aí entra a desobediência civil, né? Olha, tá na lei, mas eu não vou fazer. Olha, isso é desobediência civil, isso é outra coisa. Tá? Por exemplo, você pega o Brasil colônia. Era legal ter escravos, mas é justo? É uma outra questão, isso é uma outra discussão. O que a política vai trabalhar? A política vai trabalhar justamente isso. A gestão do processo de governança. O que isso quer dizer? Como você governa um lugar através do direito e do processo burocrático. A sociologia vai estudar o homem em sociedade. E aí em todas elas. E aí juntamente com a antropologia. Claro que a antropologia vai muitas vezes elocubrar certas coisas. Eu sou um pouco crítico a alguns processos da antropologia, que às vezes um sítio arqueológico imaginam coisas e isso se torna, às vezes, ciência. A antropologia vai trabalhar, hoje uma nomenclatura que caiu em desuso, mas só para a gente entender, seria como que as tipagens sociais. Tá? O próprio Lévi-Strauss fala isso. Então, por exemplo, hoje a antropologia vai trabalhar, juntamente com a sociologia, a seguinte questão. Por exemplo, já citei isso para vocês em sala de aula. Uma pessoa que mora num lugar de serra, ela se comporta da mesma maneira de uma pessoa que mora na praia? Ó, uma pessoa que mora em uma grande metrópole vai se comportar da mesma maneira de uma pessoa que mora no sertão do Maranhão? Então, a antropologia vai trabalhar isso também. Tá? A gente avança, né? A gente percebe que tem as ciências da natureza e as ciências humanas.
Só que tem as ciências que são relacionadas à tecnologia. Eu pego a matemática, tá? Pego principalmente os teoremas de um grande filósofo chamado Pitágoras e crio a engenharia. A medicina, podemos dizer que é a engenharia do corpo. Você pega as ciências da natureza, juntamente com a matemática, tá? E a medicina. O que é a botânica? Hoje esse nome caiu também em desuso, né? A botânica seria a farmacêutica hoje, né? A farmacoterapia. É muito interessante que a medicina e a botânica, na Idade Média, caminhavam muito juntos. Você já percebeu que, às vezes, o médico prescreve lá a receita com uma letra que é impossível de entender? Esses dias eu fui levar o João numa médica e a médica escreveu com a letra perfeita, né? Eu fiquei até espantado. Essa lenda de falar que médico tem uma letra feia e de falar que médico escreve e as pessoas não entendem, vem da Idade Média. Por quê? Porque o botânico e o médico faziam vendas casadas, como hoje. Quem já foi no médico, o médico falou assim, toma vacina na farmácia tal, ou compra esse remédio desse laboratório específico, ou vai na farmácia tal, ou procura fulano de tal, porque tem treta, ganha comissão. O médico, na Idade Média, prescrevia de uma tal forma que só o botânico que ele indicava entendia o que ele escrevia. E aí produzia o medicamento, tá? Só que o homem também não é só as ciências da natureza, ou as ciências humanas, ou a medicina, a engenharia, a botânica. O homem também tem uma alma espiritual. E aí vem o processo da psicologia. O homem tem moléstias que não estão propriamente somatizadas em seu corpo físico. Ele tem moléstias que são do seu pensamento. Claro que hoje a psicologia avançou de uma certa maneira que a gente pode dizer que problemas psicológicos somatizam no próprio corpo. Por exemplo, as pessoas, às vezes, quando estão ansiosas, tendem a suar a mão, tendem a ter dor no estômago, tendem a querer ir no banheiro várias vezes, entre outras coisas que somatizam o corpo. Naquela época, na Grécia Antiga, a psicologia era para cuidar de um estado que eles falavam que era o estado de... Peraí, eu vou lembrar. O estado de letargia, tá? Depois vocês dão uma pesquisada aí, o que é ser uma pessoa letárgica. Já viu quando você começa a fazer alguma coisa, né? Vou ler um livro aqui. Você começa a ler um livro. Aí você demora 40 minutos para engatar na leitura. Então, você estava letárgico. Então, a psicologia trabalhava bastante isso. E nós temos, né, para a gente ir chegando no final, né, quase 40 minutos de aula já, a famosíssima alegoria da caverna de Platão, que, de certa maneira, vai pegar todo o conteúdo filosófico, tá? Todo o conteúdo filosófico, e vai empreender como se dá o processo de conhecimento. Claro, minha gente, se hoje você falar com os pedagogos que o processo de conhecimento se dá através da iluminação intelectual, muito provavelmente ele vai rir de você. Porque, normalmente, um pedagogo não aceita mais isso. Acha que isso aqui é atrasado. Tá? Eu, particularmente, não acho isso aqui atrasado. Isso aqui é muito interessante. Claro que hoje nós temos outras teorias. Né? Hoje nós temos, por exemplo, Piaget. Piaget vai falar das fases de conhecimento, das fases de apreensão. Então, é sensacional. Mas isso aqui a gente está no mundo grego. A gente não pode fazer um anacronismo histórico. Tá? Como é que é essa alegoria da caverna de Platão? Sem dúvida nenhuma, você deve ter ouvido várias explicações sobre isso. Tá? Primeiro, se dá com os alunos presos em uma caverna. Tá? Quem são os alunos? A palavra aluno, para o mundo grego, significa sem luz. A lumen, sem luz.
Qual é a função do pedagogo? Por exemplo, Alexandre Magno teve um pedagogo que o conduzia até o Aristóteles, tá? Paidós, aquele que conduz. Então, o pedagogo é aquele que leva o aluno até a luz. Como é que essa alegoria é composta? Os alunos estavam presos na caverna e tudo que eles viam era uma projeção da realidade. Perceba que não é a realidade, é uma projeção da realidade. Muitas vezes, quando as projeções da realidade viram realidade, você muda completamente de ideia. Por exemplo, vamos colocar que você tinha uma projeção da realidade do que era a aula de história, ou do que era a faculdade de história. Alguém projetou para você. Alguém criou uma imagem para você, tal como a imagem que nós estamos vendo aqui. Uma fogueira que está refletindo imagens de um mundo natural, de um mundo verdadeiro, mas são imagens, são sombras, não representam a realidade. Uhum. Quando você adentra naquela realidade, você tem um choque. E é exatamente esse é o processo de conhecimento. Quando as pessoas estão na treva e mesmo assim conseguem ver sombras, elas ficam presas em uma caverna. Uma das frases de Jesus, que sem dúvida é uma frase iluminada pelo mundo grego, vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase foi dita primeiro por Platão. Tá? Se você pegar o Timeu, ele vai falar exatamente isso, não com essas palavras, mostrando que o conhecimento é uma libertação. Quando você deixa de ver as coisas por alguém que te indicou uma coisa e passa a ver a coisa em si, vou repetir. Quando você deixa de ver uma coisa que alguém te indicou, tá? E você vê a coisa em si, você verdadeiramente saiu da caverna. Por exemplo, eu estou aqui falando por mais de 40 minutos. Estou falando aqui conceitos, questões. Vou indicar alguns livros para você. Quando você não mais pensar com a fala do Bruno, você verdadeiramente se libertou. Então, já no mundo grego, o processo de ensino e aprendizagem era um processo de total, plena e absoluta autonomia. Se a educação não te dá uma autonomia, não é educação. E é exatamente isso aqui. Como é que se desenrola essa alegoria? Um dos caras que estava preso, ele se consegue se soltar. Ele vai com muita dificuldade dentro da caverna, a caverna cheia de lodo, cheia de coisa, cheia de bicho. Ele consegue passar e ver personagens com placas, e ele não entende nada. Ele ultrapassa esses personagens, passa uma fogueira e consegue, com muita dificuldade, chegar à luz verdadeira, e não à luz artificial. Quando ele vê a luz verdadeira, ele é impactado. Já viu quando você fica muito tempo num lugar escuro e você sai e vê uma luz mais clara, a luz do sol, aquilo quase que ofusca. Você tem uma impressão que seu olho vai ficar, você vai ficar cego. Por quê? A verdade dói muitas vezes. A verdade tem um sentido libertador. O que esse cara faz? Ele vê a realidade, os pássaros que ele via em sombras, os jarros que ele via em sombra, as pessoas que ele via em sombra, ele vê face a face. Ele vê não apenas a imagem projetada, ele vê o fato em si. O que ele faz? Ele fica tão enlouquecido com aquilo que ele volta para a caverna.
Ele volta para a caverna em que sentido? Olha, o que vocês estão vendo aqui não é a realidade. O que vocês estão contemplando aqui são sombras de uma realidade que existe de fato. Alguns tentam matá-lo, né? Porque falam, não, você está louco. A realidade é que está ante os nossos olhos. Esse é o processo de educação. Esse é o processo de sair da caverna. Esse é o processo de você deixar de ser um aluno. Claro que, gente, que é a nomenclatura que o grego vai usar. Aluno todo mundo é. Mas lá é essa explicação que ele dá, entende? Não é um anacronismo. Deixar de ser um aluno para ser luz. Deixar de ser um sem luz para iluminar. Só quem saiu da caverna e consegue pensar sem usar imagens de outrem é capaz de iluminar alguém. Tá? Essa tem um quadrozinho aqui do antigo, né? Ora, isso é só uma sombra. Vocês deviam admirar o dono dela. Você que está enganado. A vida está ali. É um pouco isso aqui também, né? Eu lembro quando eu era um pouco mais novo que vocês, quando teve a primeira edição desse famigerado programa, né? E eu lembro que o Pedro Bial, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores jornalistas que o Brasil já teve. O Pedro Bial, eu lembro, devia ter uns 10 anos, né? Um pouquinho mais, na queda do Muro de Berlim, em 1989, né? Eu falei para vocês, foi por conta do título do Botafogo, né? Depois de 20 anos. Ele cobriu em loco a queda do Muro de Berlim. Tá? Então, um jornalista de alto gabarito, tem livros escritos. E a primeira vez que ele falou, vamos chamar nossos heróis, né, eu me senti dentro da caverna, né, mostrando um mundo que não existe, literalmente. Tá? A gente tem aqui algumas marcações, mas essas marcações nós vamos falar lá na nossa próxima aula. Maravilha? Eu vou interromper aqui a gravação